E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Central Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica básica. Essa é a nossa aula 26. E nessa aula nós vamos ainda dentro do estudo dos capacitores. Ainda temos muitas coisas para falar dos capacitores ainda. Nós vamos estudar um efeito denominado reatância capacitiva. Nós vamos entender o que é uma reatância capacitiva, como ela ocorre, as suas características, aprender a fazer o seu cálculo e umas aplicações práticas para esse efeito denominado reatância capacitiva. Mas vamos entender o que é uma reatância capacitiva. Da mesma forma que uma resistência ela se opõe à passagem da corrente elétrica, um capacitor em uma corrente alternada ele produz o mesmo efeito, ou seja, ele se opõe à passagem da corrente alternada. E para esse efeito de oposição à passagem da corrente é chamado de reatância capacitiva. Essa reatância ela é medida em ohms e representa a maior ou menor oposição que o capacitor, ou seja, a resistência que o capacitor apresenta à passagem da corrente alternada. Sendo que, para que isso ocorra, o capacitor ele precisa ser ligado em série com o circuito ao qual está ligado. Nós temos aqui na figura, nós temos a fonte de corrente alternada, que pode ser a rede elétrica. Como carga nós temos a lâmpada e em série com a carga e a fonte nós temos o capacitor. Ele fica em série com o circuito, ou seja, em série entre a fonte geradora de tensão alternada e a carga. Relembrando o que a gente aprendeu nas aulas anteriores, a gente sabe que em um capacitor a quantidade de carga equivalente é igual à queda de tensão sobre o componente multiplicada pela sua capacitância, ou seja, Q é igual a C vezes V. Em um circuito de corrente alternada, as cargas elas se movimentam de um lado para outro a cada ciclo, e a taxa de movimento dessas cargas ela é proporcional à tensão elétrica, à capacitância e à frequência aplicada à rede. Então, se a gente for considerar os efeitos da capacitância, da frequência em conjunto, a gente obtém um efeito que é similar ao da resistência elétrica de um resistor. Uma das vantagens que ocorre dessa reatância capacitiva é que não é gerado calor por dissipação, como ocorre com os resistores. O resistor se opõe à passagem da corrente tanto contínua como alternada, porém, quando ela se opõe à passagem da corrente, ela transforma essa corrente elétrica em corrente térmica, transforma em calor. Então ela dissipa isso no ar em calor. E isso não ocorre com o capacitor. Ele não gera calor. Ele se opõe à passagem da corrente através desse processo chamado reatância capacitiva, e ele não gera calor como ocorre com os resistores. Isso é uma das vantagens. Por isso ele é chamado de resistência aparente ou de reatância capacitiva, mas não pode ser considerado uma resistência em si. Ainda assim, a gente mede essa reatância em ohms e ela é simbolizada pela letra XC, onde X equivale a reatância, C é de capacitor. Então reatância é capacitiva. O outro fato importante que a gente pode observar em um circuito que ocorre esse fenômeno de reatância capacitiva é um defasamento de 90 graus entre a corrente e a tensão. Nesse gráfico aqui, a gente pode observar claramente que ocorre uma defasagem da tensão para a corrente de 90 graus em um circuito em que o capacitor é ligado em série, onde você tem um adiantamento da tensão em relação à corrente elétrica. Para cálculo da reatância capacitiva, como eu disse, ela é dado o valor em ohms, é utilizada a seguinte forma: XC de reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2 vezes π vezes F vezes C, onde 2 vezes π é a constante, tá? Ela vale 3,14, π vale 3,14 vezes 2 dá 6, alguma coisa, vezes a frequência em hertz e C vezes C a capacitância. Se a gente analisar bem essa fórmula, a gente vai entender que conforme a frequência aumenta, a reatância tende a diminuir até a zero. E o capacitor ele vai agir como se fosse um curto para as altas frequências, permitindo a passagem de corrente. E quando a frequência tende a zero, ou seja, quando a frequência diminui, a reatância
tende ao infinito e o capacitor age como um circuito aberto e pedindo assim a passagem das frequências baixas. Isso aqui é muito importante para a produção de filtros. A gente vai ver mais para frente aqui no decorrer da aula essa função aqui, tá? Então a gente vai fazer um pequeno resumo. Um capacitor, quando percorrido por uma corrente elétrica alternada, ele oferece uma oposição à passagem dessa corrente, imposta por um campo elétrico que denominamos de reatância capacitiva. Ela é inversamente proporcional à frequência da corrente, ou seja, quanto maior for a frequência, menor será a oposição, e quanto menor for a frequência, maior será a oposição à passagem dessa corrente, como a gente vai ver mais para frente agora. Ela é medida em ohms e ela é igual ou recíproca do inverso do produto de 2π vezes a frequência pela frequência em hertz e pela capacitância em farads. Não é gerado calor por dissipação, como ocorre com os resistores, por isso chamamos essa resistência aparente à corrente ternária de reatância capacitiva. E o outro fato bem importante que a gente deve levar em consideração, que como estamos trabalhando com corrente alternada, o capacitor utilizado para isso obrigatoriamente não pode ser polarizado, tá? Como a gente está trabalhando com corrente alternada, você tem que trabalhar com capacitor não polarizado. Isso é notório, né? Vamos agora botar em prática essa fórmula, tá? E vamos aprender como fazer o cálculo da reatância capacitiva. Você pode ter, se você está acompanhando meu curso de eletrônica aqui, você já deve ter percebido que de agora em diante está aparecendo muito cálculo matemático. Então, a eletrônica, ela envolve muita matemática, tá? Se você não gosta muito de matemática, infelizmente não tem o que fazer, vai ter que se virar, porque a matemática e a eletrônica andam lado a lado. Eu vou mostrar na calculadora eletrônica como fazer os cálculos para facilitar, então acho que você não vai ter muita dificuldade não. Então vamos lá, eu tenho esse circuito aqui, onde eu tenho a fonte geradora de tensão alternada, onde eu tenho a tensão dessa fonte, mais a frequência de trabalho dela. Então vamos dizer que a tensão da nossa rede elétrica de 127 volts por 60 Hz. Eu tenho uma carga de 1K, tá? Só para simbolizar aqui que tem uma carga, e em série com a carga eu tenho um capacitor de 1 microfarad. Obrigatoriamente um capacitor não polarizado, pode ser de poliéster, pode ser de cerâmica, pode ser qualquer um que não seja polarizado. Então vamos aprender agora a fazer o cálculo dessa reatância capacitiva desse circuito aqui, seguindo a fórmula que eu falei anteriormente. Então, para calcular a reatância capacitiva, a gente tem que botar 1 sobre, seguindo a fórmula, 2 vezes π, vezes a frequência, qual é a frequência aqui? 60 Hz, vezes o capacitor. O capacitor é de 1 microfarad, só que a gente tem que fazer o cálculo em farad. Então, a gente vai usar o submúltiplo deles, que é 10 elevado a menos 6, certo? Então, para facilitar a aprendizagem nos cálculos dessas formas matemáticas da eletrônica, eu vou ensinar você a utilizar a calculadora eletrônica do Windows, que é mais fácil, tá? Não tipo assim utilizar a calculadora, porque acho que todo mundo sabe utilizar a calculadora, mas aplicar algumas fórmulas utilizando a calculadora científica. Você vai abrir a calculadora do Windows, você vai vir aqui em exibir e modificar para aqui, ó. Você vai estar padrão, você vai mudar para científica, tá? Você mudou para científica, então eu vou ensinar alguns parâmetros aqui para fazer cálculo de potência, cálculo de constante e tudo mais. Então, o primeiro valor que nós temos que multiplicar nessa conta é 2 vezes π. 2 vezes π, eu tenho ele aqui, ó, tá vendo a tecla aqui de π, que vale 3,14 alguma coisa. Então vai ser igual a 6,28. Eu posso pegar isso aqui, 2 vezes π, e já substituir por 6,28 sempre, porque eu sei que esse cálculo aqui, eu sempre vou ter essa fórmula aqui, 2 vezes π. Então eu sei que esse cálculo aqui, 2 vezes π, dá 6,28. Eu podia simplesmente retirar esses dois aqui e botar 6,28. Ia dar a mesma coisa, certo? Então beleza. Só que eu vou multiplicar essa constante aqui vezes a frequência, que é 60 Hz, que é a frequência da rede, vezes o valor do capacitor. O valor do capacitor é 1 microfarad, só que eu tenho que fazer o cálculo do valor em farad. Só que 1 microfarad é igual a 10 elevado a menos 6. Eu ensinei isso na aula sobre capacitores. Então, se você não assistiu essa aula, procure na playlist do curso de eletrônica, aula sobre capacitores, que eu ensino lá como é feita essa conversão, tá? Então, como é que eu faço esse cálculo aqui, ó,
de expoente negativo e positivo na calculadora do Windows? É muito simples. Eu vou pegar tá vendo? Eu venho aqui, ó, clico nessa tecla Expo, ok? Expo equivale a 10, certo? E agora eu tenho mais, tem um mais aqui atrás, tá vendo? Então, como eu estou trabalhando com sinal negativo, eu venho aqui, ó, mais e menos, menos, e agora eu boto o expoente, que é 6, certo? E clico em igual. Então eu sei que 10 elevado a menos 6 é igual a 0,00001, correto? Se eu fosse 10 elevado a sexta, eu ia fazer a mesma coisa. Expo, data mais, você ia botar 6, ó. Esse mais e menos aqui, ó, é o expoente, negativo e positivo. 10 elevado a sexta potência é igual a 1 milhão. Só para vocês entenderem como é que faz o cálculo de potência na calculadora do Windows. Então agora vamos fazer o cálculo. Capacitância. A reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2 vezes π vezes a frequência vezes o valor da capacitância. Então, 2 vezes π vezes 60 vezes 10 elevado a sexta. 1 expo menos 6. Então, esse valor daqui de baixo, toda essa multiplicação, esse produto aqui, ele é igual a 1 sobre 3,7699. Então, se ficou alguma dúvida aí, você para o vídeo, volta e reveja o que eu expliquei anteriormente, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Então, eu tenho que dividir esse valor aqui, eu tenho que pegar 1 e dividir sobre esse valor aqui que eu encontrei. Só que eu não preciso pegar 1, botar 1 dividido por esse valor todo aqui. Eu já tenho ele na tela. E tem um botão aqui na calculadora do Windows, tá vendo? 1 sobre x. Então, eu vou pegar esse valor que está aqui, ó, e quando eu clicar nesse botão, automaticamente a calculadora vai fazer essa divisão. 1 sobre esse valor aqui, ó. Vou clicar, ó. Tá vendo? Então, o valor deu 2.652,58. O valor da reatância capacitiva desse circuito aqui, ó, é de 2.652,58 ou 2K, 2 kΩ. Vou fazer um outro cálculo agora, onde a frequência é dobrada. No circuito anterior, a frequência da rede era de 60 Hz. Nesse próximo circuito agora, a frequência é dobrada. Então vamos fazer o cálculo. Deixa eu pegar aqui a calculadora de novo. Vamos zerar. Então 2 vezes π vezes a frequência que é 120 Hz agora, vezes 10 elevada a menos 6. 1 sobre isso, a reatância capacitiva do circuito vai ser igual a 1.326 ohms ou 1K3 kΩ. Então isso comprova que quanto maior for a frequência, menor será a oposição do capacitor à passagem da corrente elétrica. Você vê aqui, ó, no anterior a frequência era menor e a oposição foi maior, a resistência foi maior. No próximo, a frequência era maior e a oposição foi menor. Agora que a gente aprendeu como fazer o cálculo da reatância capacitiva, nós vamos agora ver o uso na prática desse efeito da reatância capacitiva, onde a gente pode utilizar um capacitor para ligar uma sanduicheira de 127 volts 500 watts em uma rede de 220 sem o uso de transformador. Isso mesmo, a gente pode ligar uma sanduicheira de 127 e 500 watts em uma rede de alimentação de 220 apenas utilizando um capacitor em série com ela. O que a gente precisa fazer agora? Veja que nos cálculos anteriores a gente calculou a reatância capacitiva do circuito, mas a gente calculou porque a gente tinha o valor do capacitor. Agora eu vou mostrar a vocês como fazer um outro tipo de cálculo para descobrir o valor do capacitor necessário para utilizar em série com o circuito que você quer alimentar, utilizando o efeito da reatância capacitiva. Beleza? Então vamos gravar. A gente vai ligar uma sanduicheira de 127 volts por 500 watts em uma rede 220 com frequência de 60 Hz, sem o uso de um transformador de força. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai usar a lei de Ohms, tá? Eu dei as fórmulas aqui para a gente relembrar, caso alguém... Então, tudo isso eu ensinei nas aulas iniciais aí de eletrônica, tá? Então para relembrar, elas estão aqui. Então qual a primeira coisa que a gente tem que fazer?
primeiro cálculo que a gente tem que fazer é descobrir a corrente total que circula pela sanduicheira. Como é que a gente vai fazer isso? Usando a lei de Ohms. Se eu quero saber a corrente, eu tenho que dividir a potência pela tensão. A corrente vai ser igual então a 500 watts, que é a potência da nossa sanduicheira, pela tensão de trabalho dela, que é 127 volts. Vou pegar a calculadora aqui. Então, se a gente pegar 500 e dividir por 127, a gente vai ter 3,93 amperes, ou seja, a corrente total que vai circular por todo esse circuito aqui vai ser de 3,93 amperes. Então, agora que a gente encontrou a corrente total do circuito, a gente precisa descobrir qual a tensão que vai estar sobre o nosso capacitor, no caso aqui, ó, nosso capacitor da associação em série aqui, ó, entre a fonte geradora de tensão e a nossa sanduicheira. A tensão total de um circuito ela é calculada pela raiz quadrada da tensão do capacitor ao quadrado mais a tensão do resistor ao quadrado. Como a tensão total do nosso circuito é 220, que é a tensão da rede, e nós não sabemos a tensão do capacitor, nós sabemos a tensão de trabalho do nosso resistor. No caso, a resistência aqui, que é da nossa sanduicheira, é 127 volts. Então, a gente tem a tensão total. Não sabemos a tensão do capacitor, mas sabemos a tensão da resistência, que é 127 volts. Então a gente precisa primeiro achar esse valor aqui, ó, a tensão sobre o capacitor. A tensão sobre o capacitor ela é igual a tensão total do circuito ao quadrado menos, veja que é invertido, menos a tensão do resistor, a tensão da resistência da carga ao quadrado também. Então, a tensão do capacitor é igual a 220 ao quadrado menos, que é a nossa tensão de rede, né? Tensão total 220, menos a tensão da resistência da nossa sanduicheira, que é 127 ao quadrado. Fazendo a conta, vou ensinar mais uma coisa agora, a raiz quadrada. A gente vai pegar, vai aprender agora também a usar potenciação da calculadora. A gente vai pegar 220, tá vendo um x2 aqui? Toda vez que eu clicar nesse botão aqui, ó, ele vai dar o valor da unidade ao quadrado. Vamos lá, 220 ao quadrado. Quanto é que dá 220 ao quadrado? Eu vou pegar 220 ao quadrado, eu clico nesse x2 aqui, ó. Ele já vai me dar o valor desse número aqui ao quadrado. Ok? Menos 127 ao quadrado. Então, se eu pegar 127 ao quadrado, ao x2 aqui, ó, vai ser igual a 32.271. Só que é o valor total da tensão total ao quadrado menos a tensão da resistência ao quadrado, raiz quadrada disso. Então, se eu já achei a subtração desse valor quadrado por esse valor quadrado, agora só me resta botar a raiz quadrada desse número aqui. A raiz quadrada aqui, tá vendo? Então, se eu vou clicar nele, já vai me dar o valor, ó. Então, o valor da tensão sobre o capacitor vai ser igual a 179,6 volts. Eu vou fazer de novo, certo? Então, qual é a fórmula? Valor do capacitor, a tensão do capacitor vai ser igual a raiz quadrada da tensão total do circuito ao quadrado menos a tensão da resistência ao quadrado. Então, a tensão do capacitor vai ser igual a raiz quadrada de 220 ao quadrado, 220 ao quadrado menos 127 ao quadrado, 127 ao quadrado, que vai ser igual a 32.271, e a raiz quadrada dessa subtração aqui, raiz quadrada aqui, ó, vai ser igual a 179,64. Passou. Então, a tensão, agora a gente sabe que a tensão do nosso capacitor vai ser igual a 179,6 volts. Então, o valor da tensão sobre o capacitor a gente já encontrou. Agora que a gente já sabe a corrente total do circuito, que é de 3,93 amperes, ela já está aqui. A tensão sobre o capacitor, que é de 179,6 volts. O que é que a gente precisa encontrar agora? Então a gente precisa agora encontrar o nosso XC do nosso circuito, ou seja, a nossa reatância capacitiva. E para isso, a outra forma de se encontrar é utilizando a lei de Ohms. Então, a reatância capacitiva ela vai ser igual à tensão do capacitor sobre a corrente. Qual a tensão que a gente encontrou no nosso capacitor? 179,6. E qual foi a corrente total? 3,93. Dividindo 179,6 de 3,93, a gente vai ter 45,69 ohms. Então, a reatância capacitiva do nosso circuito
vai ser de 45,69 ohms. Agora que a gente já sabe o valor da tensão sobre o capacitor, corrente total do circuito, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa encontrar o valor do capacitor necessário para ligarmos a nossa sua lixeira de 127 volts na rede 220. Qual a fórmula que a gente vai usar para isso? Capacitância ela é igual, veja que não é reatância capacitiva, agora a gente vai encontrar o valor do capacitor. O valor do capacitor vai ser igual a 1 sobre 2 vezes π vezes a frequência vezes a reatância capacitiva. Entendeu como é a fórmula agora? Você está aprendendo duas coisas agora. Você aprendeu anteriormente como calcular a reatância capacitiva. Você agora aprendeu outra forma de calcular a reatância capacitiva de acordo com a tensão sobre o capacitor e a corrente do circuito. E agora você vai aprender a descobrir o valor do capacitor para ser utilizado nessa associação aqui. Então, seguindo a nossa fórmula, o valor do capacitor vai ser igual a 1 sobre 2 vezes π vezes a frequência vezes a reatância capacitiva. Então, C vai ser igual a 2 vezes π vezes 60, que é a frequência da rede, vezes 45,69, que é a reatância capacitiva que a gente encontrou anteriormente. Então, usando a calculadora, 2 vezes π vezes 60, que é a frequência, vezes 45,69 é igual a 17.224, 1 sobre isso, tem que dividir 1 por esse número aqui, 1 sobre isso é igual a 5,85,60. Só que esse aqui é o valor em Faraday. Eu preciso encontrar, e eu não vou achar esse valor aqui para comprar de capacitor em um comércio de loja eletrônica. Então eu preciso converter esse valor aqui para microfaraday para saber um capacitor, um valor, né, que eu posso encontrar comercialmente para poder comprar. Então como é que eu faço a conversão? Eu tenho que mudar de Faraday para microfarad. Então eu vou multiplicar esse valor aqui vezes 10 a sexta potência. Eu já expliquei na aula sobre capacitores, eu ensinei todas as formas de conversão. Então eu vou multiplicar, ó, vezes esse valor 1 expo 6. Eu já tenho aqui mais 6, vai ser igual a 58,05 alguma coisa. O capacitor necessário para nosso circuito será de 58,05 microfarad. Sendo que esse valor aqui não vai ser muito fácil de ser encontrado comercialmente. Uma solução é você fazer o que? Uma associação de capacitores, que a gente estudou na aula passada. Você pode fazer uma associação em paralelo de dois capacitores para obter o valor desejado. Você pode comprar um de 47 microfarad e botar em paralelo com um de 10 microfarad. Nessa associação, 47 vai se somar com 10, vai estar 57 microfarad. O que é suficiente para o nosso circuito funcionar. E tem que ter tensão de trabalho no mínimo 250 volts. Aí você pode perguntar, pô, mas não vai trabalhar na rede 220, não pode, 255 vai ser, não se carrega com a rede, a tensão de pico da rede? Não. Se a gente fosse usar ele em paralelo com a rede, a gente sim tinha que usar no mínimo 400. Por quê? O capacitor, como eu ensinei na aula sobre capacitor, ele se carrega com a tensão de pico da rede. Na rede 220, a tensão de pico é igual a 220 vezes a raiz quadrada de 2, que é igual a 311. Então, se fosse ligado em paralelo com a tensão 220, ele ia se carregar com essa tensão aqui. Então, 250 volts não ia funcionar, porque ele ia ficar trabalhando sob uma tensão maior do que aquele suporte, ele ia entrar em curto. Mas como aqui a gente já sabe a tensão de trabalho a qual ele vai ficar submetido, a gente calculou qual a tensão que ele vai trabalhar, 179,6. Então é essa tensão aqui que ele vai trabalhar, essa tensão sobre o externário capacitor. Então um capacitor de no mínimo 250 é suficiente, porque está bem acima do valor da tensão que ele vai trabalhar. Mas se você julgar necessário, você pode botar um de 400 volts, 600 volts, isso não importa. Quanto maior a tensão, melhor. Beleza? Então a gente aprendeu aqui nessas aulas. Se eu voltar aqui, o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu a fazer o cálculo da reatância capacitiva, a gente aprendeu a descobrir o valor do capacitor para ligar uma sanduicheira na rede 220 através do efeito da reatância capacitiva. Okay? A gente aprendeu a fazer todos os cálculos. Ensinei a você utilizar a calculadora do Windows para fazer esses cálculos.
O que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma simulação no software Multisim, software profissional de desenvolvimento de simulação eletrônica, que a gente vai comprovar todos esses valores aqui, ó. A gente vai ver na simulação que realmente os cálculos que a gente fez está certo. Eu botei aqui os parâmetros do lado que a gente descobriu, que é a tensão de total de trabalho, que é 220, a nossa frequência de trabalho, que é 60 Hz, a corrente total do circuito, que é 3,93 amperes, a resistência do circuito. Como é que a gente calcula essa resistência? Usando a lei de ohms. Deixa eu voltar aqui, como é que vai ser de 32 ohms? Utilizando a lei de ohms, deixa eu voltar aqui. Se eu quero saber a resistência, eu vou dividir a tensão pela corrente. A gente sabe aqui da sua lixeira, a tensão de trabalho é 127 dividido por 3,93, que é a corrente do circuito. Nós vamos ter 32,31. Então 32 ohms arredondando. Então a resistência total da sanduicheira, a gente pega a tensão e divide pela corrente, seguindo a lei de ohms. Então, voltando lá para os parâmetros, a gente tem a resistência total do nosso circuito da churrasqueira, que a gente vai precisar para fazer a simulação, 32 ohms. A gente tem o valor da nossa capacitância, que a gente descobriu que é de 58 microfarad, e a gente tem a tensão sobre o capacitor, que é de 179,6 volts. Então, vamos fazer a simulação agora e a gente vê se realmente esses valores batem com todos os cálculos que a gente fez. Tá, quem não conhece esse software, não sabe como instalar ou como efetuar o download, eu tenho um vídeo aqui no canal. Se for o vídeo anterior, eu ensinei como efetuar o download, como fazer a instalação, ativação e tradução para o português dele, tá? Então vamos lá. O que é que eu fiz aqui para montar o circuito para simular? Eu peguei um gerador de tensão alternada, configurado para tensão de alimentação de 220 volts e frequência de 60 Hz. Coloquei uma resistência para simular a nossa sanduicheira. Se a gente voltar nos nossos parâmetros aqui, nós vamos ver que a nossa tensão de alimentação é 220, a frequência 60 Hz, e para simular a nossa sanduicheira a gente colocou uma resistência de 32 ohms. Lembra como a gente fez a conta? Lei de ohms. Então beleza, vou botar para simulação. Então temos aqui uma resistência de 32 ohms que está simulando a nossa sanduicheira, e em série com o nosso circuito está o nosso capacitor de 58 microfarad, que vai fazer a função do transformador reabaixador de tensão, certo? Então a gente vai usar o processo de reatância capacitiva para fazer a nossa sanduicheira de 127 volts funcionar na tensão da rede 220. O que é que nós temos de instrumentos aqui? Nós temos um multiteste XMM4 que está medindo a nossa tensão da rede, a nossa tensão de entrada da rede, para comprovar se está 220 volts mesmo. Em série com o circuito, nós temos o outro multímetro XMM3 na função de amperímetro para medir a corrente que circula pelo circuito. Também aqui está com um voltímetro na função de voltímetro, tensão, corrente alternada. Aqui está com um amperímetro alternado. Aqui nós temos um outro multímetro XMM1, que é esse daqui, para medir a tensão em cima do capacitor, para comprovar se realmente é aquilo que a gente fez o cálculo. E finalmente nós temos um outro multímetro que é para medir a tensão de alimentação que está sobre a nossa. Vamos simular? Beleza? Então, nossa tensão de entrada pelo multiteste está dando 220 volts. A corrente que está circulando pelo circuito está marcando 3,941 amperes. A tensão sobre o nosso capacitor está marcando 180,25 volts. E a tensão sobre a nossa tensão que está alimentando ela está marcando 126,25 volts. Bora comprovar? Voltando aqui, nós temos o que? A tensão de alimentação 220, frequência 60 Hz. Qual é a corrente? 3,93 amperes. A corrente está marcando aqui 3,94, ou seja, está na tolerância, então está no padrão do cálculo que a gente fez. A tensão do capacitor é de 179,6 volts. Aqui está marcando 180 volts. Perfeito, então está dentro da tolerância. E a tensão de alimentação da nossa sanduicheira, que é de 127 volts, está marcando aqui 126,25
12 volts. Isso, a simulação comprova que os nossos cálculos estão corretos. Utilizando o capacitor, se apropriando dessa propriedade dele de criar uma oposição à passagem da corrente alternada, a gente consegue limitar a corrente que circula pelo circuito, possibilitando ligar uma sanduicheira de 127 volts numa rede de 220 volts. E com a vantagem de que esse capacitor aqui não vai produzir calor, o que aconteceria se a gente usasse um resistor para a mesma função. Perfeito? Então a simulação está comprovando que todos os nossos cálculos estão perfeitos, estão corretos. Então essa propriedade do capacitor de criar uma oposição à passagem da corrente alternada nos dá a possibilidade de fazer, nos permite ligar uma sanduicheira com tensão menor numa rede de tensão maior, sem que isso danifique nem o capacitor e nem a nossa sanduicheira. Bom pessoal, depois dessa apresentação, dessa simulação que a gente comprobatória de que realmente os cálculos que nós fizemos estão todos corretos, eu vou finalizando essa aula 26 aqui. Nessa aula a gente aprendeu o que é uma reatância capacitiva, como ela ocorre, como esse efeito ocorre, nós aprendemos suas características, nós aprendemos os cálculos necessários para descobrir a reatância capacitiva, nós aprendemos os cálculos para descobrir o capacitor necessário para que esse efeito ocorra, aprendemos como ligar uma sanduicheira diretamente à rede 220, sem o uso de transformador. E na próxima aula, ainda dentro dos estudos capacitores, nós vamos estudar os capacitores de supressão. Vamos entender o que são, qual é a sua função, as suas aplicações, testes e tudo mais. Beleza? Então eu vou finalizando essa aula por aqui. Quem tiver alguma dúvida ou, sei lá, não entendeu alguma coisa, bota aí, faça um comentário na descrição do vídeo e conforme for eu tento sanar para você da melhor forma possível. Beleza? Então vou finalizando essa aula por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.